Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos de volta aqui na nossa série de estudos e hoje, na verdade, eu gostaria de dar uma dica para você. Uma dica que vai ajudar você a superar as crises no seu relacionamento. Você já reparou que sempre quando acontece alguma coisa, algum problema no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com os vizinhos, com o trabalho, você já reparou que às vezes a culpa nunca é sua, né? E às vezes não é mesmo. Às vezes a culpa não é nossa. Mas nós temos que ter sensibilidade para reconhecer quando a culpa é nossa. Hoje eu vou dar apenas essa dica para você, mas é uma dica primordial que vai ajudar você a superar alguns obstáculos que está na sua vida e que está impedindo você de se relacionar melhor com as pessoas. E às vezes a gente faz isso com o nosso cônjuge, a gente faz isso com a nossa esposa, com o nosso esposo, e às vezes a gente acaba prejudicando a nossa família por causa do nosso orgulho. Olha só que palavra interessante essa que está registrada no livro de 2 Samuel. Vou ler para você 2 Samuel capítulo 12. Vamos aprender com esta parábola, uma parábola muito legal que nos ensina e nos dá uma lição de vida. Olha só o que essa palavra de Deus diz. Livro de 2 Samuel capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele e com os seus filhos. E comia do seu bocado, e do seu copo bebia, e dormia em sua cama, e tinha-o como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Tomou então a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Olha só, até o versículo 4. Uma coisa interessante acontece aqui. Natã conta uma parábola para Davi. Natã conta uma parábola de que havia um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitos gados, né? Era rico. O pobre tinha apenas uma cordeirinha que criara dentro da sua casa como um animal doméstico, que cuidava como a sua própria filha. E veio um viajante encontrar-se com este homem rico. E o que foi que esse homem rico fez? Esse homem rico, ao invés de pegar das suas muitas ovelhas ou das suas muitas cordeiras, pegou a única cordeirinha do pobrezinho e matou para dar de comer àquele viajante. Quando Natã contou essa parábola, o versículo 5 diz que Davi se encheu de furor. Davi se encheu de furor, e o texto diz: e se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e ele disse a Natã: vive o Senhor, que digo que é digno de morte este homem. Olha só, Davi ouve uma parábola, se levanta e diz que este homem que tinha feito isso era digno de morte. Só que o profeta Natã diz assim: Davi, este homem é você. Davi, além de condenar este homem à morte, ele deu uma sentença. Ele diz que este homem tinha que retribuir 4 vezes mais, é o que o versículo 6 diz. Ele era digno de morte, teria que restituir 4 vezes mais. Só que Davi não conseguiu enxergar que este homem era ele. Às vezes, nós não conseguimos enxergar que o erro é nosso. Por isso nós acabamos prejudicando o nosso cônjuge. Por isso nós acabamos prejudicando aquele que convive conosco, aquele que se relaciona conosco. Nós prejudicamos estas vidas porque nós não conseguimos enxergar, assim como Davi não enxergou, que o erro está em nós.
Davi havia pego a mulher de um dos seus soldados, que afinal estava batalhando na guerra por ele, que estava defendendo a arca do concerto, a arca da aliança, e defendendo o reino de Davi. E Davi traiu este homem, levou este homem à morte por causa de Betseba. Olha só a que ponto chega a visão de uma pessoa que perde o seu relacionamento íntimo com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem nos dá a intimidade e a sensibilidade de vermos as coisas. Davi tinha perdido o bom senso e perdeu também a sensibilidade do Espírito. Às vezes é isso que acontece com você. Talvez a tua casa, talvez o seu lar, talvez a sua família está em briga, está em contenda. E muitas vezes o erro está em você. Você está procurando erro em outras pessoas. Não, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Mas a gente não consegue ver que o erro está em nós. Esse é o primeiro passo e é um passo fundamental, porque quando você conseguir entender isso, compreender isso, tirar isso de dentro de você, ser humilde para reconhecer os teus erros, sabe o que vai acontecer? Você então será um vencedor. É o que esse texto bíblico nos diz. E Davi deu 4 sentenças para aquele homem. E Deus deu 4 sentenças para Davi também. Que nós possamos reconhecer os nossos erros. Que nós possamos reconhecer que nós também estamos errados. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando Deus cobra de Adão, Adão joga a sua responsabilidade para Eva. Ora, a esposa, a mulher que o Senhor me deu foi quem me enganou. Eva lança a responsabilidade para a serpente. Ora, a serpente foi quem me enganou. Né? Mas havia um ensino ali que não era para nenhuma das partes violarem aquela aliança com o Eterno. Rachem havia feito esta aliança com eles e eles haviam quebrado esta aliança. Por isso Rachem deu uma sentença. E através dessa sentença veio o primeiro sacrifício de sangue. Rachem teve que sacrificar 2 animais para fazer vestes para eles. Uma veste para Eva e uma veste para Adão. Porque a partir daquele momento eles começaram a enxergar que eles estavam nus. A partir daquele momento foi instituído o sacrifício de sangue, o cordeiro que derramava o sangue. Por causa de um pecado, por causa de um mal entendido, ou por causa de não querer ver, de não querer enxergar aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha programado para aquele casal. Deus tinha feito tantas coisas. Havia outros frutos, mas aquele não podia comer. Então, o que eu aprendo é que eu não posso transferir a responsabilidade para o outro. Eu preciso reconhecer o meu erro. Você precisa reconhecer o seu erro. Então, hoje mesmo, chegue para sua esposa, peça perdão para ela e diga se há algum erro em mim, se há alguma falha em mim. Por favor, me ajude a enxergar esta falha e seja humilde para ouvi-la e para reconhecer os teus erros. Assim você também, esposa, chegue para o seu esposo e diga para ele o que é que está incomodando e seja humilde para reconhecer estas falhas em você. Todos nós temos falhas. Faça uma escrita, pega cada um papel e escreva para o seu cônjuge o que ele deveria mudar. Esse é um passo primordial para que o seu relacionamento dê certo. Para que o seu relacionamento comece a fluir com paz, com amor. Porque quando a gente faz isso, nós colocamos a humildade dentro de nós. Você precisa ter humildade dentro de você. Você precisa ter humildade. Às vezes nós somos humildes com as pessoas na rua. Às vezes nós somos humildes com a pessoa no trabalho. Mas nós não somos humildes com a pessoa dentro da nossa casa. Nós precisamos ser humildes com a pessoa dentro da nossa casa. E reconhecer. Tem gente que não dá o braço a torcer. Eu não dou o braço a torcer. Eu não vou dar o braço a torcer. E às vezes nos conselhos de pessoas erradas. Conselho de uma amiga que já teve o casamento frustrado. Conselho de um amigo que já teve o casamento frustrado. Acaba fazendo o quê? Acaba pegando um conselho errôneo, trazendo para a sua vida. Aplicando esse conselho errôneo para a sua vida. E isso
vai trazer a destruição para você também. Procure o teu pastor, procure o teu conselheiro, porque ele te dará um conselho correto, o conselho que a palavra de Deus te orienta. Não faça como Davi. Não se encha de furor para julgar alguém que era ele próprio. Que esta palavra possa entrar no teu coração. Que você possa orar aí onde você está e pedir ao Eterno humildade. Humildade para que você possa reconhecer que você está errado. Eu gostaria que você orasse comigo, faça esta oração comigo, que eu tenho certeza que hoje, quando você chegar no seu lar, as coisas já vão estar acontecendo diferente. Feche os teus olhos e faça esta oração comigo. Senhor, eu entro na tua presença neste momento e reconheço que eu sou um pecador. Reconheço que eu estou errado, que o erro é meu, que a falha é minha. Por isso, meu Deus, eu lhe peço agora a tua ajuda para que eu possa colocar a humildade dentro do meu coração, para que eu possa aprender a lidar com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com as pessoas que se relacionam comigo. Eu peço a sensibilidade do teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, e eu preciso ser mais humilde. Nesta oração, eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Nesta oração, eu reconheço que eu sou errante, que eu sou pecador. Mas eu reconheço também que o Senhor é Deus sobre a minha vida. E que contigo eu vou saltar as muralhas e vou vencer as barreiras que estão sobre o meu caminho. Trabalhe no coração do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, para que quando eu chegar em casa, o teu Espírito Santo já esteja fazendo a obra de convencer o homem dos seus maus caminhos. Eu peço sabedoria ao Senhor para lidar com a minha família. Em nome de Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Diga amém, porque Deus é Rei e fiel. Que o Eterno te abençoe e que possamos nos encontrar no nosso próximo estudo. Se você tem dúvidas, se você quer algum conselho, se você quer alguma informação, se você quer se comunicar comigo, você pode mandar o seu e-mail para mim. Mande o seu e-mail para prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Deus te abençoe.